Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma live coach chegando, começando. Como eu costumo dizer, bora que vamos, que hoje nós temos conteúdo interessante, conteúdo importante. Vamos lá. Prepara que hoje tá power, hein? Não que as outras não foi, mas hoje tá power. Vem com a gente. Você que tá chegando, boa noite, Cleiton. Boa noite, Vami. Ó, o Felipe já tá aqui junto. Bora que vamos. Vamos começando. Já vamos daqui a pouco chamar meu convidado. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, já manda convite para umas 10 pessoas, ó, aviãozinho, setinha, deixa ela piscar, porque nós vamos falar de alguma coisa, de um tema bem relevante, muito importante. Como vocês sabem, nós estamos numa maratona de lives. Nós estamos aí numa lives que são aulas, lembrando que esse projeto aí com temas, né, fazer de aulas de uma forma popular dentro do Instagram. Essa jornada do conhecimento nasceu na pandemia. A gente já está na quarta temporada, já tive bons convidados, até outros convidados também da televisão, como hoje, né, o Felipe já está aqui dentro da sala e já vai falar com a gente daqui a pouco. Então, bora que vamos. Vamos aproveitar, convida mais alguém. Nós vamos falar hoje sobre como ter domínio, controle das emoções, frutos do espírito, inteligência emocional. Né? Nada mais é do que isso. É importante também, muita gente ficou muito curiosa. Poxa, legal chamar o Felipe para falar um pouco sobre isso, mas vai ser bom ouvir um pouco dele, beber um pouco do que Deus colocou na vida dele, de fato, receber um pouco desse conhecimento, compartilhar. Então já vou colocar ele aqui. Então vamos embora, convida mais alguém, clica no coraçãozinho para a gente subir essa live. Nós estamos na nossa terceira live, hein, gente? Terceira live. Nós fizemos com Paulo Amorim, já tá tudo salvo no feed, depois você vai dar uma olhada lá, maratona, tá? Nós falamos sobre ética e resultados, né? Será que só cresce num ambiente de trabalho aquela pessoa que não é ética? Não é bem assim, e foi um tema bem interessante. E semana passada nós estávamos com Pedro Manuel, um comunicador, radialista daqui da cidade, e falando um pouquinho sobre a busca por conhecimento, quanto isso pode interferir no futuro e na carreira. E hoje nós vamos falar sobre como ter domínio das emoções. E aí depois eu conto um pouquinho de que vai rolar amanhã. E uma outra novidade que nós lançamos na última live, eu quero trazer para essa aqui novamente. Ok? Vamos lá, quero aproveitar ao máximo hoje o Felipe Folgose. Muita gente, quando eu postei, falou assim, eu lembro dele, eu conheço, poxa, eu gosto muito de ouvir ele falar e quero mesmo dividir aqui essa live e esse conhecimento. Felipe, que é ator, já esteve em vários trabalhos na Globo, na Record, no SBT, ó, separei alguns aqui, ó, Sex Appeal, Olho no Olho, para mim foi uma das melhores, eu lembro muito bem de Olho no Olho. Explode Coração, Corpo Dourado, Vidas Cruzadas, Começar de Novo, Os Ricos Também Choram, Prova de Amor, Caminhos do Coração, Os Mutantes, Promessas de Amor, participou da Fazenda, Louca Família, Terra Prometida, participação de Chiquititas, Aventuras de Poliana, currículo enorme. E fiquei muito feliz também de ver o Felipe, agora como escritor, lançando os seus próprios quadrinhos. Depois quero que ele conte aqui um pouco, além de trabalhos no teatro, além de trabalhos também no cinema. Então, é uma pessoa que tem uma vasta bagagem na sua carreira, naquilo que ele faz, e vai dividir um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Então, já vou colocar ele aqui conosco e... Deixa eu ver se meu convite foi. Foi. Felipe, boa Boa noite, meu querido. noite. Boa noite, Erickson. Tudo Tudo bem? bem? E você, meu caro? Tudo bem, graças a Deus. Que Estou um bom. pouquinho resfriado agora, mas tá tudo bem. Boa Você está em noite São Paulo, para Felipe? todo mundo que está em casa. Eu moro em São Aí é Paulo. friozinho, né? Um pouco mais que aqui em Minas Gerais. Agora já estamos no outono, né? Bom, Começando aí para o inverno, então já a noite já está esfriando, já está aquela fase ali do pessoal começar a ficar resfriado, né? eita. Felipe, cara, eu tenho que expressar minha admiração. Estava lendo seu currículo. Expressar minha admiração por você, pelo seu trabalho.
como profissional, pelo que você carrega, pelo que você fala. Eu até te convidei aqui justamente por muitas mensagens suas que eu vi no YouTube, me edificaram e falaram no meu coração. Então, poxa, eu queria muito ter ele aqui Legal. comigo para a gente bater um papo, falar de temas relevantes e poder. Acho Uhum. que esse é o sentido da vida, a gente poder contribuir com outras pessoas, abençoar outras pessoas, edificar outras pessoas e somar com elas. Então, eu já quero muito te agradecer prontamente ter aceitado o meu convite e estar aqui com a gente. Não, para falar de Deus no fundo, né? Mas de coisas positivas que vão agregar, sempre é um prazer, né? Muito bom, muito bom. Para quem não sabe, eu acho que muita gente, né, talvez alguém que me acompanha que não sabe, Felipe tem um canal no YouTube, se você não segue, já segue lá, tem ótimas mensagens, como eu falei aqui, me edificaram muito, e se eu convidei o Felipe para estar aqui, foi de várias mensagens e vários vídeos que me marcaram, mexeram comigo, então você, depois da live, ou paralelo aí, você já segue o canal do Felipe, que é muito importante, tem boas mensagens ali. Já coloquei algumas notificações, sempre chega para minha notificação de que você colocou alguma coisa nova e eu já Ah, vou que bom. conferir sempre. Felipe, então, queria que você, claro que acho que você já está acostumado com isso, se apresentasse, mas de uma forma diferente. Você vem ao longo aí do tempo, TV, teatro, cinema, mas eu já vou fazendo um link aí com o tema. Como que foi para você, ao longo aí da sua carreira, iniciar na TV, né, iniciar no teatro, depois também agora com os quadrinhos, escrevendo? É, Queria que você falasse um pouco do início da sua carreira, mas já falando de o início da sua carreira em cada segmento, né, da TV, talvez cinema, histórias que talvez você tenha agora como escritor, mas linkando o quanto que ter controle das emoções foi decisivo e foi importante para você, talvez no início da carreira ou em alguma situação, né, na TV, em alguma situação, eu acredito, já escrevi um livro também, que é Coach Segundo Jesus, e entendo que a gente precisa muito de um máximo concentração, a mente está concentrada totalmente no que a gente quer gerar. Queria que você, ao mesmo tempo, queria que você está falando, vai estar se apresentando, falando da sua carreira, acho que dispensa a apresentação, mas dentro dessa temática de o quanto ter controle das emoções foi importante para você. Uhum. O pessoal às vezes confunde, acha que pelo fato, né, de você ser ator, você quer dizer, o ator trabalha com emoção, é uma das coisas Sim, né, que o ator trabalha. exatamente. Mas não são as suas emoções, você está emprestando, né, o teu corpo e as tuas emoções para viver a emoção, tentar recriar, né, reproduzir aquilo que o autor colocou no papel. Então você vai tentar chegar, se aproximar do estado emocional do personagem. Não quer dizer que você tenha controle emocional, você, né, ator, né? Então, o que para mim, na verdade, foi um desafio maior, né, quando eu comecei a fazer televisão, há 30 anos atrás, foi exatamente ter que lidar com a expectativa que as pessoas passaram até a meu respeito, porque quando você, né, isso ainda em época que não tinha rede social, que hoje em dia Exato. todo mundo é meio que vamos dizer, virou meio que pessoa pública, né? Sim, sim. Mas naquela época, né, todo mundo era anônimo, você tinha o seu círculo de amizades e você não era exposto, não estava exposto a geralmente sair na rua e pessoas que você não conhecia vir te abordar né, e às vezes ter uma expectativa ao teu respeito. Então, isso eu logo cedo tive que desenvolver, de saber lidar exatamente com tanto o lado positivo quanto o negativo. Graças a Deus o lado positivo é bem maior, mas às vezes tem, né, essa coisa das pessoas projetarem em você uma expectativa que pode vir a ser do personagem, pode ser de algo que elas criaram na cabeça, que não tem correlação com você na realidade, entendeu? Então, né, você tem que tentar usar de domínio próprio, muitas vezes, de mansidão, né, para saber lidar com situações que podem. Graças a Deus, de novo, eu tive poucas, assim, mas às vezes são desconfortáveis, né? Então você tem que ter esse controle emocional, né? Na verdade, controle emocional hoje em dia é um dos fatores muito estudados né, pelos
relações humanas, pessoal de RH de empresas, né, o tal do coeficiente emocional, de como você sabe lidar com essas coisas, como você reage com essas, né, a dificuldade, a pressão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que desde o advento da rede social, isso não sou eu que falo, né, você tem estatísticas aí que aumentou muito vários índices negativos, desde depressão, quanto déficit de atenção, quanto inclusive suicídio, né? A rede social, apesar de ter um lado, né, ótimo, a gente está falando aqui através de rede social, né? É uma ferramenta, mas ela também, de certa forma, tem um lado negativo, até de segregação social, de afastamento, perda de contato, né? Quer dizer, tudo fica digitalizado, virtualizado, e parece que não, meio que as pessoas acabaram perdendo um pouco o contato humano, principalmente após pandemia, após lockdown, né? Muita gente ainda não se recuperou, não restabeleceu, e nós precisamos, né? Nós somos seres que, né? A Bíblia já diz, não é bom que o homem esteja só, mas nós somos seres sociais, né? A gente precisa de contato humano, literalmente, né? Inclusive fisicamente. Quando você tem contato, você tem né, toda uma descarga de hormônios assim que fazem bem à saúde, né? Então, eu acho que e junto assim para uma geração que cresceu, né? Novamente, um pessoal mais novo que cresceu com as redes sociais, né? A gente vê também uma fragilidade emocional muito grande, né? Pessoas que não, pessoal, né? Falar geração Z que não sabe lidar com estresse, não sabe lidar com pressão, com cobrança, né? Então, tudo isso influencia nessa questão de ter domínio das emoções, né? De você... Então, assim, a sociedade em largas, né, de forma geral, tem que achar várias metodologias, né? Meditação, esporte, uma série de metodologias para adquirir esse tal desse controle interno, assim. Eu acho que realmente o diferencial é o Espírito Santo, que vai além da nossa própria capacidade, né? Porque o homem é falho, né? Nós temos aquela questão que a filosofia chama de natureza humana e biblicamente é o pecado, né? Que a gente tem que lutar com a nossa carne, com esses elementos, instintos básicos, instintos, né, animais, e que, enfim, né, a Bíblia ela relata isso, como você exatamente se fortalecer espiritualmente, o homem espiritual, e enfraquecer esse homem carnal, esses instintos que te levam, na verdade, a ser reativo, a ser, né, explosivo, rancoroso, tudo aquilo que a gente sabe que é negativo, né? Então, por exemplo, né, você falou dos meus quadrinhos, vou brevemente mostrar aqui, já tem 6 aqui, né, que o pessoal pode adquirir, mas especificamente desses 6, 2 eu trato muito dessa questão de domínio próprio. Então, por exemplo, no Knock Me Out é a história de um lutador, que em todos eles eu sempre abro com um versículo, né, e aqui eu peguei Provérbios 16:32, que eu gosto muito, né, que fala que melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? Perfeito. Então, né, nessa história, ele é exatamente um cara que, como todos nós, passou por alguns traumas e ele não sabe muito bem lidar com isso. Então, ele é um artista marcial e um artista plástico, que daí eu tenho essa correlação entre você ser, vamos dizer, forte e ser sensível ao mesmo tempo, né? Mas como que ele lida com isso? Então ele, na verdade, aquela história, né, que muitas vezes o pior inimigo não é externo, né? O pior inimigo somos nós mesmos, né? Então, né, essa história que segue muito a questão da jornada do herói, né? Mas enfim, é um romance que eu uso o pano de fundo das artes marciais. Uma homenagem também aos filmes lá dos anos 80, o Rock, o Karate Kid e tal, né? Para essa coisa de superação, de você... E é isso. Todos nós, né, somos organismos sensíveis, né? Se você se imaginar como um caramujinho, né? O caramujinho, ele está fora da casinha dele, né? Mas se você tem um estímulo externo, ele se retrai.
E na natureza, né, a grande parte de plantas, né, de estrela do mar, tudo isso você toca, ele fecha, se retrai. E ao mesmo tempo que o toque estimula a gente precisa novamente de toque, dependendo do grau do trauma, o trauma ele pode ser danoso, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Então, a nossa tendência ao longo da, né, todo mundo cresce meio que nasce além do pecado original, mas nasce num estado, né, de potencialidade, né? A criança é pura potencialidade. E ao longo da vida, né, do desenvolvimento, é fato que a gente vai passar por traumas, né? Isso faz parte. E aí é acho que a grande dificuldade talvez é você continuar crescendo, né, após o trauma, ou até mesmo usar o trauma como um trampolim para se desenvolver mais, né, do que ficar preso naquele trauma, né? E a Bíblia trata isso também, né? O apóstolo Paulo fala que a gente, livrando das coisas que ficam para trás, né, a gente corre em direção ao prêmio da soberana vocação, né? Então, mas o problema é assim, o quão consciente nós somos de coisas que às vezes nos limitam, né? Pensamentos limitantes, né? Então, muitas vezes a gente não se conhece, a gente está num padrão de comportamento que você está no automático, você está reagindo e muitas vezes você não sabe nem a causa. Então, é um processo também de autodescoberta, de amadurecimento, para você conseguir quebrar esses padrões. Mas, novamente, né, você pode ter esse acesso através de terapia, um acesso, vamos dizer, humano, humanista, que muitas vezes é positivo, mas eu acho que o principal é o espiritual, né? É quando você realmente, para mim, esse é o grande diferencial, é quando tem coisas que, né, só o Espírito Santo falando no teu coração que te transformam, que te dá um insight, uma revelação, que às vezes anos de terapia não conseguem ter acesso a isso, né? E o poder curativo mesmo, né? Além, porque tem isso também, né? Às vezes até numa terapia você pode chegar na questão, pode tentar trabalhar, mas não quer dizer que vai conseguir curar, né? Pode ser até uma coisa, ou perdão, né? Assim, liberar um perdão, né? Uma raiz de amargura. Então, né, essa ação sobrenatural, eu acho que é a grande questão. E o outro, né, que eu peguei aqui, que eu separei, é o outro dia, que aí, por exemplo, eu acho que a gente pode separar o controle emocional em fatores externos e fatores internos, né? Às vezes é a coisa externa que tenta te tirar do sério, né? Desde o trânsito, desde da política, desde, sei lá, de situações, né, da vida, que são elementos externos, e agora tem elementos internos também, né? Tem elementos que, como que a gente lida às vezes com uma tristeza, com uma depressão, e essa história aqui também é de um jovem que se envolve com droga, né? Ele acaba, as drogas são o caminho que ele usa para conseguir lidar com essas dificuldades internas, né? Como todos, né? Aqui também eu peguei um versículo que é Deuteronômio 30:19, e aqui ele coloca, né, que coloca bênção e maldição. Então, essa escolha, né, de você escolher que caminho que você escolhe, mas às vezes as pessoas novamente não conseguem nem, elas não são nem capazes de fazer um julgamento nem racional, quem dirá, né, emocional, espiritual, de qual é o caminho que me leva à vida, né, e o que é autodestrutivo, que padrão que é autodestrutivo, né? Então, assim, a Bíblia chama o fruto do Espírito, não são frutos, né? É um fruto que, né, você tem manifestações desse mesmo fruto. Então é amor, paz, alegria, longanimidade, né, paciência, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio, né? Então, todos, no meu conceito, fluem do amor. Não é tão que o amor é o primeiro. Se você não tiver amor, é muito difícil você ter qualquer uma outra coisa dessa lista, né? Agora, então, assim, se a gente, por exemplo, disso tirar mansidão e domínio próprio, eu acho que se encaixa um pouco nisso, né? Da coisa do domínio próprio, são aquelas compulsões, muitas vezes, que não são externas. Como que você controla, né, essas coisas do sistema límbico, né? Pode ser, vamos dizer, uma compulsão alimentícia, uma compulsão sexual, não é?
Isso eu acho que é muito domínio próprio. Uma Consumo, né? Consumo. Exato. Como que está muito ligado ao centro de prazer, né? Quer dizer, o prazer, nas diversas formas de prazer, para tentar suprir uma carência, dar uma descarga de dopamina, alguma coisa assim. Né? Mas geralmente aquela coisa, ele tem um período curto e não sacia, né? Então a pessoa fica num ciclo, que é o ciclo da droga, né? De cada vez uma dose maior para, né, para tentar saciar aquilo que não sacia mais. Então já não basta gastar X, vai ter que gastar X mais Y. E o outro é a mansidão, que muitas vezes é isso, né? Como você se manter calmo e manso no meio de uma, né, de uma tribulação, no meio de um caos. E você citou a Fazenda, por exemplo, é uma ilustração interessante, porque para mim foi realmente ali botar em prática, porque aquilo o esquema todo é feito exatamente para tentar te tirar do eixo, né? O jogo, né? Os perfis das pessoas ali, ter estudado com psicólogos e tal, na hora da escolha das pessoas, exatamente para tentar ter conflito, porque no conceito deles é o que o povo gosta de assistir, né? De ver esse tipo de coisa. Assim. Então, para mim, eu fiquei até o final, eu fui lá vice, fiquei os 3 meses, que realmente é uma coisa completamente diferente de qualquer experiência que eu já tive, porque é uma reclusão, né? Então eu falo que é uma mistura de prisão com um programa de TV, porque, querendo ou não, você está cerceado, você está preso, você não tem contato com a tua família, você não tem acesso a telefone, você não tem jornal, você não tem nem relógio lá. Né? Você só pode levar um livro, não pode levar nem lápis, nem caneta para escrever. Então, assim, uma série de limitações realmente para te deixar isolado e cada vez emocionalmente mais debilitado. E também fisicamente, porque eu acho que na TV talvez não traduza bem, mas assim, pelo menos na que eu participei, a gente trabalhava muito, assim, todo dia, do nascer do sol até meio-dia, era a lida de roça mesmo, de cuidar de bicho, limpar curral, enfim, então era fisicamente cansativo. E muitas vezes, quando você está fisicamente cansado, você também está mais propenso a ficar mais fragilizado emocionalmente, a ter, né, ficar mais aquela, né, no popular, o pavio curto, né? Você tem ali o teu limite, né, de resistência diminuído, né? Então, assim, foi ali para mim realmente um exercício incrível, assim, de ter que não se deixar levar a pequenas provocações, né? Tentar sempre ter a noção de que ali era um trabalho, né? Não perder o foco, entendeu? Do que eu estava fazendo ali, né? Porque, novamente, é criado para realmente te tirar, para te abstrair, né? E que você fique ali meio que preso naquela realidade artificial construída, né? Em teste, praticamente sendo testado em todos os âmbitos. Na verdade, sim, a carga psicológica, emocional é muito grande, assim. Eu imagino. Então eu acho que, assim, tem uma questão também que está ligado com maturidade, né? Eu acho que sim. Conforme, né, isso é natural, óbvio, né? A criança ela tem menos controle de si mesma, né? Inclusive seu próprio corpo, né, do seu sistema motor, mais emocional. E espera-se que ao longo da vida a gente vá desenvolvendo esse controle, né? Mas às vezes tem coisas que se iniciam na infância e que acompanham as pessoas até a vida adulta, né? E infelizmente existe uma cultura também que meio que tenta validar esse tipo de coisa, né? Então, sei lá, eu acho engraçado quando eu vejo o pessoal falar assim, não, o meu horóscopo é X, então, eu sou teimoso mesmo, é do meu horóscopo. Então, assim, a pessoa, ela tá abrindo mão, exato, ela se valida de algo que é negativo e ela abre mão né, de tentar se aprimorar, né? Ou o pior ainda é quando a pessoa ela tenta travestir, desculpa a palavra que me veio agora, uma coisa negativa como se fosse uma qualidade. Então, por exemplo, eu sou muito honesto, eu falo na lata, eu sou muito honesto, quer dizer,
Não, na verdade você não tem temperança, né? Exatamente. Você pode ser indelicado, né? Agora você fala que na verdade isso é honestidade, Eu né? O tenho, fato de não ter tato com as pessoas, por exemplo, né? eu tenho personalidade forte, então isso é muito É, positivo, mas eu estou matando a pessoa com as minhas palavras. exato, Eu sou um exatamente, trator passando por cima da pessoa no dia a dia. exatamente. Com É. alguns Então, cuidados. assim, a nossa cultura hoje, ela promove muito essa imposição da subjetividade pessoal em cima da realidade, e principalmente da realidade do outro, né? Então, assim, não importa, o que importa é o que eu sinto agora, Sim, né? O que eu sinto é, o mundo, na verdade, ele é formado a partir do meu ponto de vista, e isso tem sido cada vez mais validado, inclusive servido de ferramenta política, assim, sabe? Porque você não exige de uma população do jovem que se desenvolva um grau de civilidade, de civismo, porque todo mundo fica, né, nos seus impulsos, vamos dizer, baixos, né, uhum. segundo a pirâmide de Maslow lá, e fala e muitas vezes uma linha política justifica isso para ter essas pessoas do seu lado. Então fala assim, olha, a gente vai, você quer, vamos usar coisas negativas, né? Enfim, eu sei que é tão surreal que tem gente defendendo, por exemplo, o uso de droga, né? Mas há poucos anos atrás era um consenso que droga era negativo. Por quê? Porque você está destruindo o seu corpo, você Sim. está gastando os seus Malta, recursos, o teu dinheiro, você isso. está, né? Você está promovendo ali violência no, né, social, porque está ligado com tráfico, com, enfim, com tudo que é negativo. Mas hoje em dia, né, você tem, de novo, né, uma plataforma política que fala, não, se você é um usuário de droga, legal, a gente vai venha fazer parte do nosso time que a gente vai te validar novamente, né? A gente não vai falar que é negativo, a gente vai te aplaudir. Na verdade, né, eu não estou nem aí para você. Se você morrer de overdose, não vai ter problema, eu só quero te usar, né, politicamente aqui, né, eu quero te usar como meu correligionário aqui, minha massa de manobra. Mas isso a gente pode extrapolar para uma série de outros comportamentos nocivos, né? E, novamente, a gente acabou de falar no começo da live dessa cultura aí, dessa desconstrução social que a gente está vivendo, que os mais impactados são os jovens, né? Sim, sim. Que agora estão sem nenhum parâmetro, inclusive nem deles mesmos, né? Eles não sabem mais, a desconstrução chegou num ponto que nem biologicamente eles sabem mais o que são. Né, a grande mídia não fala, mas assim, quem trabalha com isso, com serviço social, sabe do número enorme que tem crescido inclusive, suicídio, né? É, Porque muito. essa desconstrução leva a um ponto de ser insustentável, A né? ausência da identidade, né? Cada vez mais. Né? Me faz pensar, lembrar, ô Felipe, eu trabalho com clientes muito focados na carreira, independente da carreira que eles tenham, já tive até pessoas da sua carreira, inclusive, mas eles querem um desenvolvimento na carreira. E aí eu sou uma pessoa muito humano, pé no chão, realista com as coisas. E sempre coloco que nós somos formados corpo, alma, mente e espírito. E talvez o espírito ele não é tão cuidado. Aí ele vem, ele cuida do corpo e é legal, vai para academia, personal. Ele vem Sim. fazer um trabalho mental, emocional aqui, para o desenvolvimento da carreira, do negócio dele. E eu me lembro, me faz recordar de uma cliente que ainda, você falou da infância, que ainda na infância ela ouvia muito essa frase repetidamente e erroneamente do pai, que ela não ia ser ninguém na vida. E ela ouvia bastante, você não vai ser ninguém na É. vida. Ok, ela ouviu, aquilo entrou de alguma forma, aquilo machucava, aquilo voltava como uma lembrança, e ela veio para um trabalho, e aí ela ouvia muito na empresa dela. Olha, a próxima vaga de executiva, de crescimento é sua. Você é a nossa figura. Ah, legal, ok, mas quando ela ia, ela não conseguia passar no processo. E ela batia na trave, e ela tentava e voltava, tentava e voltava. Só que aí quando ela voltava, todo mundo falava, como assim? O que aconteceu? Porque você já é essa figura, só falta o título. Você é a nossa líder, nós a reconhecemos assim. E aí, conversando, entendendo, lendo. Quando nós fomos ver, de fato,
qual era esse problema, e aí, né, eu trabalho com isso, mas não era as skills, não era competências, habilidades nesse momento. Era uma necessidade, ela só precisava, naquele momento, liberar perdão para o pai dela. E aquela voz, ela sempre ouvia, como se ela estivesse diante da psicóloga, da pessoa que iria entrevistar ela, e aí ela ouvia aquela voz assim, olha, é como se eu estivesse aqui, ó, tô aqui conversando com você, e você me entrevistando, e aí eu ouvisse aquela voz novamente repetindo, você não vai ser ninguém na vida. Isso aqui já começa a transformação aqui, eu não consigo me mostrar. Então, muitas vezes, está no campo corporal, está no campo emocional, mas pode estar também numa desconstrução de algumas coisas que lá desde a infância ela ouve. E aí eu já queria você falar sobre isso e discorresse também, porque você falou das redes sociais, e já colocar uma pergunta em cima disso. Eu já atendi aqui uma situação, uma executiva, assim, uma pessoa, assim, que o problema estava lá atrás. E aí eu penso também nessas diversas pessoas que estão recebendo diversos conteúdos na internet. É legal, nós estamos aqui na internet, mas daqui a pouco você pode ir para uma live que desperta uma comparação em você. Daqui a pouco você pode ver uma postagem em que desperta, que parece que o que o outro postou te diminui cada vez mais, e aí você vai levar para esse lugar em que cada vez mais você é reduzido e o outro sempre é melhor que você. Então, é uma situação, e também deixa eu colocar uma pergunta aí. Interfere o que nós temos enchido a nossa mente? Com certeza, né? Eu acho, primeiro, falando sobre a importância que às vezes as pessoas não dão a devida seriedade à questão da palavra, né? A Bíblia o tempo inteiro fala do verbo, né? Fala que Jesus é o verbo, o manifesto, né? E no Velho Testamento aqui a questão da bênção e da maldição. O que é você amaldiçoar? É falar mal. Isso é uma maldição. Isso, né, acarreta, e até na questão, vamos dizer, de magia, é o spell. Você, em inglês é soletrar, mas assim, a mesma palavra para jogar um feitiço é spell. Então está sempre nessa conotação da linguística, da palavra, porque isso que... E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, porque cria o quê? Um sistema de crença dentro de você. Né? E tem um versículo que diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Né? Então é isso, você constrói uma falsa uma identidade positiva ou negativa. Né? E lá, né, no Velho Testamento tinha o tal do Shema Israel, né, que era uma oração exatamente para que o povo ouvisse aquilo que Deus tem a falar a respeito dele, né? De bênção, né? Então, antigamente, né, era uma coisa tradicional das famílias, né, abençoar os filhos, né, os pais abençoarem os filhos, e isso, de novo, não é só uma tradição, né? Às vezes a gente, isso é uma tradição antiga, né? Não, isso traz, né, traz como você falou, às vezes um adulto, 30 ou 40 anos, internamente ele está inseguro porque algo que foi plantado lá na infância, né, de uma percepção, ele tá uma miopia, vamos dizer, de personalidade, né? Ele não consegue se enxergar como os outros enxergam, né? Então, assim, isso é muito sério, né? Tanto no nível simplesmente lógico, como no nível espiritual. Eu creio que as coisas têm um efeito espiritual, né? Que existe uma metafísica e que, enfim. Agora, quanto à questão da rede social, eu acho que é muito tóxico, assim. Infelizmente, está cada vez mais... Primeiro, o tal do tempo de tela, né? O tempo de tela gasto. O sistema foi feito exatamente para deixar as pessoas viciadas, basicamente, né? Com likes e com, né, para você ter descarga de dopamina e você está constantemente ali, né? Eu acho que na Coreia já tem clínica de reabilitação para dependente de rede social. Então, assim, vou pegar um exemplo também bem prático. Eu acho que para os homens eu acho que funciona também, mas um pouco mais, principalmente para as mulheres, essa questão da estética, né? Sim. Porque está criando uma geração de mulheres tão inseguras e muitas vezes bonitas, porque elas estão se comparando com algo que é irreal, porque a gente está se comparando com filtro. Né? Os filtros que eles estão fazendo, isso tem muita matéria lá fora, eu já li assim, que tem causado muita depressão, porque
a mulher ela está se comparando com algo que literalmente não existe. Não é porque mesmo a modelo X, sabe, ela vai ter olheira, mas os filtros, e daí gera uma coisa assim, eu estava lendo também outro dia de uma ansiedade social, porque a mulher passa a usar os filtros na rede social, mas ela começa a falar assim, eu não sou assim na vida real. Então, ela evita contato, por exemplo, ela evita até conhecer pessoas, porque seria como se ela tivesse sem a máscara. Olha a psicopatia, né, o grau de... E quando isso não basta, aí toda a questão de cirurgias, entendeu? Então, não, se eu vou ter que operar o nariz, vou ter que fazer preenchimento, vou ter que fazer... E é um buraco sem volta, né? Porque cada processo geralmente vem um outro, vem um outro, vem um outro. Então, assim, mas de novo, e agora, né, para quem não sei se o pessoal acompanha isso também, mas eu procuro acompanhar muito essa questão de inteligência artificial, né? Você tem alguns algoritmos que eles transformam texto em imagem. Você escreve ali e o algoritmo ele cria uma imagem. Então, assim, já tem muita gente falando que, por exemplo, os influenciadores do futuro, inclusive até atores e até na parte de pornografia, vai ser tudo artificial. Você não vai saber mais o que é real e o que é artificial, né? Se aquela pessoa é alguém real ou não. Então, assim, de novo, né? Para a mulher que talvez ela vai estar um pouco insegura, ela vai entrar no feed, ela só vai se comparar, ficar se comparando com, na verdade, com imagens que não existem. Tá? Outro dia, o GPT, eu vi umas imagens de uma festa, ele criou imagens de pessoas que não existem. E é uma coisa, bom, para mim é demoníaco, né? É um troço assustador. Se você vê, você fala, não, isso aqui é uma festa. Você fala, literalmente, essas pessoas existem. Nenhuma pessoa existe ali, sabe? É tudo... E você está chegando num nível de você realmente não conseguir distinguir o que é real e o que não é. Inclusive, os algoritmos que tem que controlar quais imagens são verdadeiras ou não, também não estão... Os algoritmos estão enganando os próprios algoritmos. Assim. É uma coisa, enfim, surreal. Sim. Então, só esse alerta, né? Porque eu vejo que... Eu por exemplo, já conheci, já fui tomar, né, um café com uma moça que de um jeito eu vi ela de um jeito, quando eu fui conhecer pessoalmente, ela era completamente diferente. Por exemplo, tinha o olho de outra cor, assim, entendeu? Então, é tal coisa assim, quer dizer, é um universo, é uma psicopatia mesmo, né? Sim. Porque você está cada vez mais distante do real. E isso é um buraco sem saída, porque como que você vai criar qualquer tipo de relacionamento baseado nisso, né? Eu acabo percebendo bastante coisa aqui, Felipe. Eu acabo recebendo muitos profissionais, como eu falei, de diversos segmentos. E eu vejo que eles querem muitas coisas. Né? Alguns me procuram porque ele está numa transição. Alguns procuram porque ele quer um crescimento na carreira. Alguns querem abrir um negócio. Então... e eu falo muito isso, é como se eles chegassem já mostrando para mim, estou te mostrando aqui, tá? Minha folha, o passaporte, eu quero ir para esse lugar aqui, tá? Você me ajuda e tal, carimba meu passaporte. Só que sem identidade. E aí eu falo muito, ninguém tira passaporte sem ter identidade. Muita gente querendo ir muito longe, mas não sabe quem é. Então, né? Quem colocou as digitais em você? Foi o pai mesmo, de fato celestial, ou outra pessoa que você está deixando colocar, ou estão falando que o seu nome é isso e você ainda está assinando embaixo. Você ainda está assinando. Porque quando você vai tirar a identidade, o cartório fala, confere e vê se está tudo certo. E aí sim você assina. Tem gente que nem está conferindo. Está assinando, você é isso. Sou mesmo. O horóscopo falou que você é, eu também sou. Então eu recebo muitas pessoas querendo chegar em muitos lugares, mas falta esse autoconhecimento. Eu acho que com esse avanço, né, como você acabou de escrever aqui, cada vez mais quem nos conhecer, ele vai nessa onda. Ele vai... Quem não souber quem ele é e quem ele é em Deus mesmo, ele vai. Ele vai nessa onda. Porque eu falo mesmo, falei isso na última live semana passada, nós temos muitas informações de tudo, até sobre Deus, mas poucas revelações. Porque a revelação faz você entender quem você é, onde você está,
com quem que você Uhum. está andando, para onde você está indo, se tem propósito, se não tem propósito. Então, importante também esse autoconhecimento, porque senão pensamentos, sentimentos e desejos vão te levar, e emoções vão te levando, arrastando você Sim. para um lugar que você não, daqui a pouco você não sabe mesmo quem é. E a gente vive num sistema que, desde o, né, do publicitário, até que, né, que literalmente para criar necessidades que nós muitas vezes não temos, né? O exemplo mais fácil é isso, né? Assim, enfim, de consumo, né? É vender aquilo que você não precisa, né? Mas não fica só por aí, né? Alguns anos atrás vazou um documento interno do Google dizendo que eles tinham uma iniciativa de criar basicamente um avatar de cada usuário através das buscas, do padrão desde inclusive do teclado, como a pessoa escreve, é uma coisa tão impressionante que então eles conheciam profundamente a psicologia individual de cada usuário para o quê? Para exatamente manipular essas pessoas aonde você queira, inclusive tanto politicamente quanto e isso o documento fala, eu fiz um vídeo, isso acho que em 2019, sobre esse documento que vazou, isso já é antigo, né? Então, se você pensar que, por exemplo, ele sabe que você, sábado à noite, você, sei lá, tá em casa, sozinho, que você pede sempre uma pizza tal, e que ele sabe o que você assiste, ele sabe se você vê, né, se você vê pornografia, ele sabe que tipo de pornografia que você vê, ele sabe tudo, entendeu? Então, o poder de manipulação, sem que as pessoas saibam, claro, eles no começo do documento eles usam um exemplo de criar uma necessidade em você, porque ele sabe, por exemplo, qual a tua cor preferida, ele sabe qual que é a textura de, de, de material que você prefere. Então, eles usam ali um exemplo de um assento para lavatório. É muito Sim. interessante, que ele fala como que eles conseguem criar um assento de lavatório que você queira, que você não tinha essa necessidade. Não, imagina, eu não preciso de algo mais, a não ser que quebre, né? Porque é uma coisa que você nunca. Mas eles vão te apresentar um assento de laboratório que você nunca viu, porque é da cor que você gosta, né? Se você gosta, sei lá, de um material fofinho, é aquele, sabe assim? Então, ele era um exemplo exatamente, mas só para mostrar de como eles conseguiam pegar algo que era a princípio supérfluo e criar em você te manipular para criar em você uma necessidade naquele caso, de consumo, mas, novamente, não fica só no consumo. Porque o principal para eles é uma engenharia social em larga escala, né? Inclusive questão, né, política e comportamental. Então, né, de novo, quando foi? Agora, final de semana, eu tive em Ponta Grossa, no Paraná, né, falando numa convenção de jovens lá, num retiro, e falei várias coisas a respeito, né, de tecnologia, porque é uma coisa muito que o jovem, né, gosta, É, e teve um que falou, poxa, mas e aí, como então eu não vou usar nada que eu gosto, eu não vou... Falei, não, né, eu uso também, mas você tem que sempre usar com critério e com entendimento de que você está usando ou você está sendo usado, né? Tem um limite, né? Até que ponto você está, sabe, está sendo literalmente usado, até que conceitos, ideias, porque é isso, né? Eles vão no teu feed ali, de repente eles começam a apresentar, né, sugestionar um conteúdo, livro, filme, opinião, sempre, não, às vezes não diretamente, mas assim, preparando vamos dizer, com uma disposição, com uma agenda, né? A melhor palavra seria essa mesmo, né? Então, a gente sempre tem que estar, assim, não é algo inócuo, né? A rede social não é uma coisa, que a gente só vai se divertir, só vamos jogar. Isso eles atraem a gente dessa forma, com esses benefícios. Você vai falar com as pessoas, você vai comprar, você vai assistir, mas o grau da nossa atenção que a gente está dando, dos nossos dados, né? Do nosso perfil psicológico, nosso perfil de comportamento que a gente está dando para eles exatamente pegarem tudo isso, processarem essa informação e saberem como controlar a gente. Por isso não é à toa que hoje o Google é a maior empresa do mundo, né? Eles falam que agora
dados é o novo petróleo, né? É a coisa mais que todo mundo quer ter acesso a dados, né? E dados somos nós, os nossos padrões emocionais, os nossos padrões né, de comportamento. Então, a gente não pode ser ingênuo, assim, de achar que, eu só estou me divertindo aqui na internet. Não, 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 não. Tudo está sendo registrado, tudo está sendo, tudo que você faz, tudo que você viu, tudo que você escreveu, né, tudo que você opinou, tudo isso está sendo computado, assim, né? E gera dois pontos, né, que é importante falar, que é essas ações repetidas, porque todo dia eu vou repetindo esse movimento que já me estimularam a estar sempre no mesmo horário, os mesmos conteúdos, vendo as mesmas pessoas. Tem pessoas que fazem questão de clicar na pessoa X para ver o que ela está comendo, o que ela postou, e às vezes se sentir mal até. Meu dia começou bem, mas daqui a pouco estou me sentindo mal, porque eu vi que a fulana adquiriu isso e eu ainda não tenho isso na idade dela, que tem o primeiro milhão. E aí começa esses condicionamentos da mente. A minha mente vai ficando extremamente condicionada, né? Eu vou lidando aqui de novo com profissionais, e às vezes até os mais jovens, que a mente está muito condicionada. Eu já conversei com jovens aqui, sei lá, 20 anos, 19 anos, em que não sonha mais, em que, estou desanimado, e quase que ele está, parece, desculpa aqui, viu, gente, é só um termo, parece que ele está se aposentando, e ele está começando a carreira dele, ele está querendo se desenvolver. Ele vem buscar ajuda, mas é como basicamente o corpo dele e as palavras começam a falar assim, olha, eu vim buscar ajuda, mas no fundo eu estou falando que acho que você não vai conseguir me ajudar, eu estou doido que você me dispense, falando, afirmando, eu só quero quase uma sentença de que eu não tenho jeito, e aí agora eu vou falar que o profissional que me indicaram falou também que eu não tenho jeito, que ele afirmou que eu estou acreditando aqui na vida. Então, entre essas ações repetidas, né, do que nós vamos vendo, e a mente ficando extremamente condicionada a um sistema que ele foi envolvido sem perceber. Porque tem muitas pessoas também que falam assim, eu vi que até muitas pessoas escreveram aqui, não, eu tenho controle, não, eu me amo, mas daqui a pouco ela está num envolvimento que ela precisa vir para fora para ela se ver o quanto ela está dentro disso. Olha, eu acho que especificamente falando do malefício, né, das redes sociais, novamente, né? Então eu tenho que não vou mais usar, não. Agora, para criança, pais, às vezes é muito mais cômodo você botar o teu filho ali, o que você está expondo ele, né? O que isso está, inclusive fisiologicamente no desenvolvimento cerebral dele, de novo, né? Essas descargas aí hormonais que a rede social produz. E tanto isso é verdade que, por exemplo, o Sean Parker, que foi o cofundador do Facebook, eu já vi palestra dele falando que ele não deixa os filhos não têm celular. Então você fala, peraí, se o cara que é um dos criadores né, da maior rede social do mundo, ele não deixa os filhos usarem. Porque eles sabem que eles usaram estudos, né, de condicionamento psicológico, de behaviorismo, eles falam, né? Isso já era estudado nos anos 40, B.F. Skinner, isso não é nada novo, né? Pavlov, antes do B.F. Skinner, enfim. Como você condicionar, né, animal, entendeu? Então é isso. É literalmente condicionar o nosso comportamento, né? Então, você pega outro, sim, acho que é Pinche Sancha, que agora é o cara do Google, lá também falou, não, é isso, esses caras do Vale do Silício, de TI, ele fala assim, não, a gente faz pro povo consumir, pra massa consumir, porque não é pra gente, a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui. Exatamente. Entendeu? Racionalmente ali, eles não estão emocionalmente, eles estão racionalmente, cálculo por cálculo, para fazer, de fato, prender, na verdade, a nossa emoção. Um gatilho para a nossa emoção e usar uma parte do intelecto. E aí entra algumas coisas também que é preocupante hoje, que são algumas doenças psicossomáticas. E aí vou falar uma coisa que é muito clichê, que é a ansiedade. Estava lendo de um estudo de que mais de 85% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Porque a mente ficou tão condicionada que eu vou... E aí é claro, né? A tendência, infelizmente... Aí eu vou falar Brasil, a tendência aí do brasileiro tende a ir para esse lado muito negativo, né? 85% das preocupações não vão acontecer, mas essas preocupações ou esses pensamentos vão ser muito, como você falou do límbico, muito negativas.
Ah, eu não vou passar, eu não vou tirar carteira, eu não vou passar nesse teste. Eu não vou... Infelizmente tem, né, estudos que dizem que a gente reage muito mais a uma notícia negativa do que a positiva, né? A gente retém, infelizmente, né? É, quem é, né, behaviorista fala, não, isso daí era um mecanismo de sobrevivência do homem para se preservar, né, de acidente, de coisas negativas, então fica hiper, vamos dizer, tem uma hiperatividade em questões negativas, né? Mas tudo bem, você já pode ter, né, uma coisa de alerta, de você ser agora a exposição, por exemplo, à mídia, né? Você vê, é fato, notícia ruim é o que muitas vezes as pessoas consomem, né? Então, eu lembro quando minha mãe estava viva e ela via muito, né, esses programas da Atena, então eu falava, o que você está perdendo seu tempo, né? E ela ficava meio exaltada, falava assim, nossa, ela estava em casa, segura, a coisa estava acontecendo, sei lá, em outro estado, outro país, mas ela estava adrenalizada. E isso vicia também, né? Se tem né, te vicia. Então você está num estado adrenalizado ali constantemente, porque você está vendo que é algo que está te hiperestimulando. Então, de novo, né, essa capacidade da gente não ficar preso por essa, né, tanto pela TV, por esses estimuladores que a gente tem visual. E olha que eu estou falando, eu sou ator, né? Eu consumo cultura, mas uma coisa é isso, né? Poxa, vai ler um livro, né? Vai ouvir uma música, sabe? Se for clássica, mas não precisa, mas algo que te, que seja positivo, que te, né, que te faça bem, né? Não que te estimule negativamente, assim. Mas infelizmente, de novo, né? Às vezes as pessoas estão tão habituadas a consumir isso que é o automático, né? Ela meio que está quase que viciada, ela já é um movimento automático ali de botar naquele horário, botar ali para ter a sua dose de adrenalina diária, assim, entendeu? Mas isso é muito. É o que você falou. Também já vi experimentos de gente que fez jejum de rede social, né? A pessoa fala, poxa, né? Nem lembrava como a vida era antes de rede social. Nossa, quer dizer, eu cresci antes de rede social, né? Também. Como o mundo funcionava muito bem, vou te falar, né? Né, funcionava direitinho. Ah, mas nossa, como que as pessoas se encontravam? Olha, se encontravam mais do que se encontra hoje em dia, eu acho, né? Tá todo mundo, essa história do conectado e as pessoas têm menos contato pessoal, né, físico, pessoal, né? E nós vemos Parece muito que quando distanciou acontece, mais. e quando acontece essas panes na internet, né, ficar um dia, algumas horas, as pessoas começam a quase algumas ficarem loucas porque ficaram 3 horas, 5 horas sem a rede social e gera uma agonia, o que eu vou fazer? E às vezes não é só conta de trabalho. Aí mostra, quando acontece talvez essas panes, mostra muito sobre nós, né, do que nós, o quanto nós estamos consumindo aquilo. E o quanto aquilo também está consumindo a gente. Quanto talvez eu achava que eu tinha o controle, mas o jogo virou e eu nem percebi. Sim. Eles estavam, de fato, eles estavam me controlando. E eu lembro, você falou de uma situação, eu lembro de alguns clientes, mais de um, em que a situação estava muito crítica, que chegou a um ponto de eu pedir esses clientes, para listarem para mim o que eles estavam ouvindo e o que eles estavam lendo, porque estava demais. E aí eu tive um clique de que tinha algo que eles estavam consumindo demais. Ah, mas eu gosto dessa cantora, eu gosto desse estilo, mas cuidado, presta atenção na letra que você está ouvindo. Isso vira meio que um anestésico e aquilo vai entrando e você vai acreditando. Ou é o tal do gatilho, né? De repente, sei lá, a pessoa tem uma tendência a uma depressão ou passou por, sei lá, por um divórcio, alguma coisa assim, e ela vai ouvir a tal da cantora que é um gatilho para ficar ali naquele estado, né? Exato. Então, né, a pessoa, não, é só uma música. Então, não, aquilo tá completamente relacionado com, né, um padrão nocivo, né? Vou pegar um exemplo aqui, viu, gente? É uma crítica e ao mesmo tempo não é, mas é um estilo que se criaram, né? O nome já diz, sofrência, né? Se você gosta, se você está aqui, você ouve, ok, mas o nome já diz, sofrência. E aí eu recebo aqui um profissional que quer passar um processo seletivo, quer crescer, ele tem potencial para isso, e aí a empresa fala que precisa de um líder super positivo, mas ele só ouve o quê?
sofrência. Eu preciso de um líder positivo, mas ele ouve na ida, na volta para o trabalho, no almoço, sofrência. Meu amigo, você está querendo o quê? É, Que isso não é, entre em algum momento, não entre em é. choque na sua identidade? É uma dissonância cognitiva, né? Não, aí o que Você me você vai consumir? deixou, você não presta, né? Eu não dormi não sei o que lá, é só. Só me resta chorar e eu tô É, aqui. E aí, é, por um outro lado, eu tenho uma lista de sonhos, de conquistas que eu quero ter. A minha empresa está me pedindo para hum, eu ser cada vez mais positivo, porque ele está precisando de mim como um líder positivo, ou independente, o meu negócio está crescendo e dependendo do seu negócio. E aí, querendo ou não, você vai sofrer interferência. sim, Não tem como. Então, sim. eu já tive clientes que, de fato, falei, olha, vamos lá, você vai me listar, você está me confiscando? Eu falei, olha, mas você me procurou para buscar uma ajuda. E eu Uhum, sou muito pé no chão, realista, de fato. Não vou ficar sim, com sim. mimimi. Vamos na prática, na realidade da Uhum, coisa. O que você está lendo, não mente. O que você está ouvindo. sim. E aí a gente vai começar a substituir algumas coisas. Pô, tem coisas bem interessantes, talvez até no estilo que você gosta, se você pesquisar. Uhum, Só que você, de novo, você ficou condicionado só a essa pessoa, só a esse uhum, estilo. E daqui a pouco você perde coisas boas. Não, eu nem sabia que isso existia, mas, por exemplo, nem sabia qual a música clássica existia, mas já existe há anos. Você que talvez nunca experimentou e não viu que deu match, vamos dizer, como o mundo diz sim, aí, sim. com você também. Então, acho que a gente está aí para experimentar coisas novas. Eu quero uma coisa, mas tudo que me cerca vai totalmente contra o que eu estou querendo como Uhum, objetivo de vida. Você não quer sim. que entre em choque? Aí depois entra aquela coisa, né, ô Felipe? Você deve ter ouvido muito. Ah, só acontece comigo. Ah, é, os melhores papéis, Felipe que pegou. Ah, minha vida já. Ah, não, olha lá, ele tem sorte. Eu tô aqui Uhum. nesse mundo. Não, às vezes é o que você também consumiu, as companhias, os lugares, o que você leu. É, a gente tem que ser intencional, né? E saber que às vezes tudo leva um tempo também, né? Eu acho que tem também uma grande dificuldade hoje em dia, até pela tecnologia, o condicionamento do imediatismo, né? Ninguém né, consegue passar pelos os tais dos processos, né? E a Bíblia, ela tá cheia de exemplos assim de pessoas que esperaram muito tempo para que as coisas acontecessem, né? A gente acha que às vezes é automático e muitas vezes, inclusive, tem gente que se decepciona com Deus mesmo porque acha que Deus é um garçom, né? Que você chama e ele traz a tua coca ali na hora, né? Então assim, e a gente lê na Bíblia, né? Abraão foi teu filho com 100 anos, José ficou preso 18 anos injustamente. Então, você fala aí, peraí, tem às vezes né, uma escala temporal ali de para você ser trabalhado, para você, né, o teu caráter ser forjado. A Bíblia fala provado e aprovado, né? Então, né, dificuldades vão vir exatamente para, né, forjar o nosso caráter e nos, né, nos transformar. Mas a cultura prega outra coisa, é a cultura né, da facilidade, do fast food, é a entrega agora, tudo é agora, né? Ah, cadê? Tem um aplicativo para isso, né? Eu quero agora, né? Então, se não for agora, não quero mais, enfim. E é isso. Isso também é um tipo de condicionamento que a gente não percebe, mas ele vai sendo instituído. Por quê? Porque ele cria uma dependência da gente desses sistemas que conseguem, de tecnologia, basicamente, para resolver essas coisas. E cada vez mais essa falsa comodidade, por exemplo, eu cito o caso da Alexa, né? Eu falo assim, cara, você tem uma preguiça, já não basta o controle remoto, você tem que falar, Alexa, liga a TV, muda o canal, sei lá, apaga. Fala, pô, levanta da cadeira e apaga, meu, né? Você prefere ter uma máquina que vai estar lá vigiando a tua família, vai estar, né, te monitorizando o tempo inteiro, simplesmente por uma comodidade, né, insípida, assim, por uma preguiça. Tem um desenho já de alguns anos chamado Wall-E, um desenho da Pixar, de um robozinho e tal, que é basicamente a história que os humanos deixaram a Terra para trás e foram morar numa nave, e esse robozinho ele acaba indo lá e encontrar essa nave. Quando ele chega lá, os humanos estão todos gordões, assim, eles ficam eles não conseguem nem andar. Por quê? Porque a tecnologia passou a fazer tudo por eles. Eles nem se alimentam mais, viram como se fossem bebezões, assim, sabe? Sim.
né? Não tem nem músculo mais, não tem nem, eles não conseguem nem andar, porque atrofiou os músculos, assim, não desenvolveram. E eu acho, tem muita profundidade nisso aí. E a gente está cada vez mais abdicando, né, da nossa ingerência pessoal, de fazer as coisas por essas falsas comodidades, assim, né? Como eu cito no caso disso, de Alexa, né? Sim. Porque você vai sendo condicionado a ser dependente da tecnologia. Todo mundo dependente da tecnologia, até a hora que todo mundo acordar vai tá na Matrix aí, vai estar, né, plugado. E, é. Eu lembrei de um fato, você falou da Alex, eu lembrei de um fato aqui, que de fato um certo cliente me trouxe uma vez, ele era líder numa empresa, e ele veio chateado num atendimento, e eu falei, o que foi? Você tá para baixo? Eu ouvi uma coisa que eu não queria ouvir. Falei, o que aconteceu? E aí, eu já estava tratando isso nele, porque até a forma dele conversar comigo é como se ele estivesse me dando uma ordem. Vou marcar, tô marcando aqui, eu te espero no dia tal, no tal horário. Gente, eu vou precisar falar com ele, porque ele é líder, ele precisa, não sei como é que é no trabalho dele. E aí um funcionário falou para ele, poxa, mas você fala com a gente como se você estivesse mandando a sua Alexa em casa? Aí aquilo chocou ele, assim, ele caiu e começou a pensar, gente, eu tô falando com os meus funcionários do jeito que eu falo com a Alexa na minha casa, e eu moro sozinho, sou só eu e minha Alexa, e aqui eu mando nela, mas quando eu vou para esse lugar onde tem outros seres humanos, em que a gente está falando cada vez mais de gestão humanizada, para as coisas funcionarem, onde tem meta, onde tem resultado, onde todo mundo precisa, em sinergia, entregar o mesmo resultado, independente do que ele faz, ele só depois que alguém deu um feedback, ele parou e falou assim, gente, realmente, eu estou conversando com eles como se fossem máquinas, daqui a pouco eu cobro o resultado dessa galera, mas trato eles como se fosse uma sequência da minha Alexa de casa. Então, mais um condicionamento da mente que aconteceu, e ele não precisava ouvir isso. Ou precisava, na verdade, né? De Na fato, verdade, é o que ele mais nessa precisava situação ouvir, né? precisava. É. Muito bom. Meu Deus, tempo voa. Tempo voa, tempo voa. Felipe, então, antes da gente encerrar, queria que você deixasse aqui, então, para o pessoal que está, né, assistindo, vendo depois, um fechamento de como a sua percepção hoje, de fato, assim, a gente falou várias coisas, vários temas que a gente até tinha proposto em falar disso, mas um último conselho, uma última palavra que você deixa para essa galera que está nos vendo, para essa geração, acho que vamos dizer isso, né? Para essa geração, que aqui a gente está deixando uma palavra e isso pode perpetuar, e graças a Deus positivo. Sim. O que você deixa para essa geração sobre o controle das emoções? Bom, primeiro eu vou deixar 2 convites. Um para o pessoal conhecer meu canal, onde eu trato bastante disso que a gente falou agora, né? Muito bom. Da criação desse sistema aí, né, que desumaniza e que a gente tem que estar esperto, porque, né, é um sistema de controle, né, e tem um termo que é chamado cibernética e outro chamado tecnocracia, que, né, eu lá no canal explico com o tempo a origem de tudo isso, o que isso significa, né, uma trilogia que eu né, dos quadrinhos aqui, que é essa aqui, a Aurora, Caos e Ômega, também trato bastante sobre isso, sobre essa prisão tecnológica que a gente está criando para nós mesmos. Então, o convite é esse, o canal lá no YouTube. Outro é o pessoal conhecer os quadrinhos. Quem se interessar, é só mandar um direct aqui no Instagram. E eu envio para todo o Brasil, para outros países também, com uma dedicatória, um super presente muito bacana. E o recado principal, eu acho que, como você citou, né, as pessoas às vezes elas são muito disciplinadas na sua alimentação, né, na malhação, né, muita gente não regrada e a gente vê no Instagram, né, um monte de influência, não, a minha comida, a pessoa, né, na miligrama ali, né, tá dosando a miligrama, tá, né, no treino, e é o que você falou, mas e o espiritual, né, assim, na verdade, aquilo que é o permanente, que é eterno, porque tudo isso aqui é transitório, né? Pessoal, querendo ou não, né, quando a gente é mais jovem, a gente acha que a gente nunca vai envelhecer, né? Que vai ser para sempre, mas conforme o tempo vai passando, a ficha vai caindo, você fala assim, peraí, isso aqui tudo é transitório, né? Tudo vai ficar para trás, né? Então, o que eu tô, né, o que de real que eu tô
que eu estou entrando em contato, que eu estou construindo, né? E a última realidade, né? A coisa mais real que tem é Deus. Deus né? Ele é a essência Sim. de todas as coisas. Então, né? Assim, o tema da live é esse, né? Quer dizer, como ter, sei lá, controle emocional, mas na verdade é como ter vida, né? A Bíblia fala vida e vida em abundância, né? Como a gente realmente ter uma vida plena, que não é presa à validação social, que não depende né, dos bens materiais, você não tem a tua identidade, a tua validação naquilo que você tem, e diferente do que, né, do que o mundo tenta criar para a gente, né, esses valores invertidos aí. Então, a maior aventura da vida, descoberta é isso, ao passo que a gente conhece Deus, Deus apresenta quem nós somos, a gente vê daí aumenta a nossa necessidade, a nossa humildade de ver como a gente é pequeno, como a gente é limitado, como a gente é, né, e isso faz com que a gente busque mais a Deus, né, e esse relacionamento até quando chegar a nossa hora de sair aqui, né, desse plano de existência aqui, é a coisa mais importante que tem, né? Então, se eu posso deixar algum recado, algum conselho, é esse, né? Que as pessoas busquem a Deus, né? A Bíblia fala, né? Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, né? Então, é um relacionamento, né? Ele nos criou como a imagem e semelhança nesse sentido. Nós pensamos, nós temos um cógito, e ele também. Então, Deus não se manipula, Deus não se compra, né? A relação é baseada em amor, né? Não em chantagem, em amor. Então, ele nos atrai, né? A verdade é essa, a Bíblia diz isso também, que ele nos atraiu, né? E ele tá sempre disposto a nos chamar para esse relacionamento de amor, né? Não é um relacionamento de troca, não é um relacionamento abusivo, não é um relacionamento, não se compara a nenhum relacionamento humano, né? Inclusive no grego a palavra é uma palavra, esse amor é ágape, que é um amor diferente do amor de amizade, do amor inclusive, né, sexual entre homem e mulher. Então essa é a grande chave da vida, eu acho, assim, né? Muito bom. E nos define, né? Eu converso com pessoas que às vezes falam, não, eu não sei minha missão, que acho que eu não tenho. Não, eu não tenho propósito, sei meu propósito. Eu falei, cara, quem não tem propósito nem nasceu. Se você nasceu, você tem um propósito aqui. E aí, ó, não adianta, talvez nem. Vamos parar esse papo aqui comigo. Por quê? Você vai me ajudar? Não, acho que você precisa ir para Deus, porque Deus te define. Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão. Não sou eu que vou te dar um propósito, uma missão, revelar para você. Não, eu sou um homem e aí Deus define você. Você precisa entender o seu propósito. E aí, diante desse propósito, as propostas, onde você vai, carreira e tal, tudo vai conversar com o seu propósito aqui. Então é importante, ele vai sempre nos definir. Isso é muito importante. Pessoal, olha só. Então, alguns pontos aqui, antes de eu fechar aqui com o Felipe. Seguir o canal dele. Eu queria colocar, eu lembro que eu falei 3 temas com você. Eu falei, eu gostei dos 3 temas do seu canal, mas a gente definiu esse aqui. Então, vai lá, eu vim convidar o Felipe para essa live através do canal dele. Os quadrinhos também muito bons. Se eu não me engano, eu estou enganado, tem um que chama Comunhão. Tem. Chamou muita atenção. Depois eu vou te pedir o Comunhão. Me chamou muito incrível. Atenção. Comunhão. É uma história de resiliência, de como a gente exatamente superar. Legal. E aqui eu pego pesado, assim, é o mal mesmo. Como você passar por isso e não esmorecer, não perder a fé, não abandonar a vida, mas lutar e sobreviver, assim. Muito bom. E aproveitar, eu convidei o Felipe aqui, porque nós temos uma jornada de conhecimento. Eu sou uma pessoa que não gosto de fazer nada em vão. Assim, faz uma live porque todo mundo está fazendo. Não, vamos fazer uma live que a gente possa compartilhar conhecimento e com gente bacana, gente de Deus, gente que fala coisas relevantes. Então, não vou fazer live por fazer. Então, dá trabalho, mas estou numa jornada aqui de conhecimento. A gente já teve 2 lives, você que não acompanhou, falando sobre ética, falando sobre busca por conhecimento. A gente está falando sobre controle das emoções. E nessa jornada de conhecimento, quero te deixar aqui um site que chama porosead.com.br,
que é de um amigo palestrante que estava aqui com a gente na última semana, e ele deixou aí para abençoar 40% de desconto em qualquer curso. São quase 300 cursos, porosead.com.br, e aí tem alguns cursos também sobre controle emocional, inteligência emocional, além de diversas outras coisas. Então, Poros EAD, você vai usar um cupom de desconto que chama Life Coach, tá? Life Coach, 40% automaticamente qualquer curso para você buscar conhecimento em uma plataforma que eu conheci, que é séria e de verdade. E te convidar já, você que está aqui amanhã, nós vamos falar um pouco sobre, vamos mudar um pouco, vamos falar um pouco sobre Libras. O Júlio vai estar comigo aqui, ele está aqui assistindo, comentando tudo. Júlio é do Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouco sobre Libras, importância para o mercado de trabalho e para você que tem Libras como um ministério também na sua vida. Você que entende, precisa comunicar com essa geração. Então amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso e creio que vai ser bastante importante. Antes de nós encerrarmos, podemos fazer uma foto aqui, Felipe? Só para a gente registrar Claro. esse momento? Então vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Muito bom. Meu querido, então, eu quero te agradecer, de fato. Quero ministrar bênçãos sobre sua vida, bênçãos sobre a sua jornada, Amém. sobre o seu caminho, sobre o seu trajeto, sobre a sua entrada, sobre a sua saída, Amém. sobre a sua família. Obrigado por ser um canal aqui pra gente, um homem de fato de Deus, sério, que carrega algo. Então, eu fui muito abençoado, minha família foi abençoada, você, muita gente vendo pelos comentários foi abençoado. Então, muito obrigado por, com todo carinho, humildade, ter topado, estar aqui comigo e a gente poder somar juntos, né? Unindo a unção e compartilhar e edificando outras pessoas. Né? A gente tem muitas mensagens Amém. de morte, mas eu creio que a gente teve pouco mais de uma hora aqui para falar sobre uma mensagem de vida e falar de Deus e falar de que todos que estão aqui podem, sim, eles conseguem. Em Deus, nós conseguimos. Então, isso é muito importante. Obrigado mais uma vez. Viu? Amém, Erickson. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, parabéns também pelo teu trabalho aí, pelo, né, o ministério não deixa de ser também, né, de ajudar as pessoas e se deixar ser usado por Deus aí, né, realmente para ser um agente aí de mudança, né? Então, Amém. glória a Deus pela sua vida também. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, uma ótima noite. Ótima noite para você que esteve aqui com a gente. Desculpa se não deu para ler, muita gente, tá? Muitas perguntas. Se tiver alguma pergunta, depois pode mandar no direct, vou tentar responder, alguma coisa que compete a mim. Corre lá no canal do Felipe, vai lá na Poros EAD, aproveita os quadrinhos, eu já vou pedir o meu. Então, e amanhã nós temos mais uma live, vamos falar sobre Libras, e nas próximas semanas também, se você quiser estar aqui com a gente, vai ser especial. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Felipe. Uma ótima noite para você. Amém. Boa noite, Tchau, pessoal. pessoal.